Bom dia a todos, tudo bem? Mais um domingo de estudo bíblico para a gente avançar aí no estudo que a gente tem feito todos os domingos pela manhã. Já já a gente começa, espera mais o pessoal chegando aí, a gente já dá início, tá bom? Vamos aguardar uns minutinhos aí. A gente tem as opções aí, né? Você pode acompanhar tanto pelo Facebook como pelo Instagram, mas a gente também tem todos os estudos, né? Todos os vídeos ficam também registrados ali, gravados também no YouTube, as lives que a gente coloca lá e você pode acompanhar, inclusive o Catecismo Nova Cidade, nesse estudo que a gente está fazendo, em cima do livro Catecismo Nova Cidade. A gente também tem a playlist dele lá e você pode acompanhar todas as mensagens, todos os estudos que a gente fez na sequência, desde das primeiras perguntas até as últimas. Nós estamos chegando aí nas últimas perguntas, né? Incrível, né? A gente começou em fevereiro e hoje a gente já está na pergunta de número 48 de 52 perguntas. Então a gente está muito próximo do final, né? De concluir essa caminhada de um ano de estudo no Catecismo Nova Cidade. Lembrando que são 52 perguntas, então contando com a 48 que a gente vai fazer hoje, são 5, né? 5 domingos para a gente concluir o estudo completo desse livro. Esse é o livro que nós temos trabalhado, Catecismo Nova Cidade, editado aí pelo Tim Keller. E a gente veio fazendo pergunta a pergunta. E hoje nós estamos na pergunta 48, que é o que é a igreja? E já seguimos aí para a reta final desse estudo nesse livro, que a gente está desde o começo do ano trabalhando com ele. E hoje a gente vai avançar mais uma pergunta. O que é a igreja? Amém? Vamos orar para a gente começar? Pai, nós te agradecemos nesta manhã pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de nos reunirmos, ainda que à distância, reunirmos pela tecnologia, utilizando desses meios, Pai, que o Senhor tem nos concedido para trabalharmos os estudos, trabalharmos as mensagens. Nós te louvamos e te exaltamos por isso, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de pararmos por alguns minutinhos durante a nossa semana para meditarmos na Tua Palavra, na doutrina da Tua Escritura e aprendermos mais ao Teu respeito. Nós te pedimos nesta manhã, ó Deus, perdoa os nossos pecados, purifica-nos, lava-nos com Teu sangue, Senhor. Em nome de Jesus nós confessamos diante de Ti as nossas transgressões, Pai. Reconhecemos as nossas falhas e que precisamos do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar nesta manhã, abrindo o nosso entendimento, preparando o nosso coração para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te agradecemos por estes homens que o Senhor preparou e inspirou para escreverem esses estudos, para prepararem este manual, esse devocional pelo qual a gente tem meditado durante todo este ano, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor tem provido à tua igreja o alimento necessário para que ela possa crescer e crescer de forma saudável, Pai. Nós te louvamos, exaltamos o teu nome e te pedimos, ó Espírito Santo, ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente?
Então nós estamos na pergunta 48, o que é a igreja? Este livro, acho que uma das coisas mais legais deste ano que nós estamos estudando esse devocional, é porque ele faz umas perguntas que talvez a gente, na caminhada cristã, na vida cristã que a gente segue, talvez a gente nem parasse para fazer essa pergunta, né? A gente vai vivendo o Evangelho, vai vivendo as coisas como elas são, passando pela nossa jornada, a nossa caminhada cristã. E às vezes a gente não se pergunta, não faz algumas perguntas básicas, né? Como a gente já fez algumas aqui durante este ano. E esta é uma que me chamou muita atenção. Afinal, o que é igreja, né? Esses dias estou lendo um livro chamado Igreja é Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. É um livro do Colin Hansen e do Jonathan Leeman. Na verdade, eu estou no audiobook desse livro. Pela primeira vez, é o primeiro audiobook que eu estou escutando, eu não tinha costume de escutar. Aí estou testando um audiobook agora como uma possibilidade de leitura também, né, vamos dizer assim. E eles fazem essa defesa nesse livro a respeito de quão essencial a igreja é. A igreja que se reúne, a igreja que forma o corpo de Cristo. E nesse catecismo, quando eles fazem essa pergunta, o que é a igreja? A resposta que eles trazem é a seguinte: Deus escolhe e preserva para si uma comunidade eleita para a vida eterna e unida pela fé, que em conjunto ama, segue, aprende e adora a Deus. Deus envia essa comunidade para proclamar o Evangelho e prefigurar o reino de Cristo pela qualidade de sua vida em conjunto e seu amor uns para os outros. Como eu disse, escutando esse livro, A Igreja é Essencial, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje aqui também. E quando a gente pega a resposta do que é a igreja, veja como as coisas ficam alinhadas. Ele fala que esta comunidade que é unida por Deus, que é preservada por Ele, é enviada para proclamar o Evangelho. Ou seja, Deus reúne um povo para si, reúne pessoas, forma essa família e envia essa família para proclamar o Evangelho, para declarar as boas novas. E mais do que isso, para prefigurar o reino de Cristo, ou seja, para ser um modelo daquilo que é ser um cristão, daquilo que é viver na família de Cristo ou em comunidade com Cristo, de ser exemplo daquilo que o Evangelho tem feito na vida destas pessoas, pela qualidade de sua vida, eles dizem aqui, pela forma que vivem. E olha o que é interessante, pela qualidade de vida em conjunto, não de forma isolada, não solitário, mas em grupo, em família. E ele diz, e seu amor uns para com os outros. É por isso que Jesus, quando ele diz, como é que as pessoas vão reconhecer que vocês são os meus discípulos? Não é pela vestimenta, não é pela carteirinha de membro de uma igreja, não é
se as pessoas veem você saindo de casa todos os domingos pela manhã com a Bíblia nas mãos, elas reconhecerão, elas enxergarão em vocês, os meus discípulos, pelo modo que vocês amam uns aos outros. Pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Este é o sinal de que vocês são os meus discípulos, que vocês fazem parte deste corpo, deste conjunto que se chama igreja. É muito interessante esse livro que eu estou lendo, porque neste livro os autores eles falam das diferenças que as pessoas têm. E como a igreja é algo incrível e sobrenatural, porque ela rompe essas diferenças. Inclusive, alguns exemplos que eles trazem, entre um dos exemplos que eles trazem, está inclusive as questões políticas, em que você tem como membros deste corpo homens e mulheres que divergem de questões, por exemplo, políticas, e conseguem, apesar disso, ou pelo menos deveriam, amar umas aos outros. E conseguem, apesar disto, colocarem questões que são muito mais importantes e fundamentais ao Evangelho, que é, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A igreja talvez seja o lugar mais incrível nesta terra. E hoje eu vi um pastor fazendo um comentário a respeito disso na sua rede social. Porque, pelo menos em tese, você vai ter homens, mulheres de classes sociais diferentes. Você vai ter questões étnicas diferentes. E apesar de tantas diferenças, você vai vê-los sentados uns ao lado dos outros, glorificando a Deus. Pelo menos isto é o que deveria ocorrer. O que nos une na igreja é o fato de termos a mesma necessidade e a mesma demanda, que é a salvação em Cristo Jesus. A única coisa que nós enxergamos, ou deveríamos enxergar, na pessoa que está ao nosso lado dentro da igreja, é mais um desesperado como eu. É mais um tão necessitado de Cristo como eu. É mais um que encontrou a graça e a misericórdia e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. É mais um pelo qual Deus manifestou a sua bondade. É mais um pelo qual Jesus Cristo o chamou. É mais um pelo qual Jesus Cristo o salvou. Tudo isso deveria ser maior do que qualquer embate, de qualquer dificuldade que possamos ter secular nesta vida. Seja ela por questões mínimas como um time de futebol que a gente torce um para um time, outro para outro,
ou por questões que às vezes estão tão radicais como questões políticas, por exemplo. Se o amor de Cristo não supera essas barreiras e não nos permite avançar neste sentido, há ainda muito a ser trabalhado no nosso coração. Talvez comece por aí o nosso clamor a Deus para que nos ajude, para que nos auxilie, para que derrame ainda mais do seu amor e da sua graça sobre as nossas vidas. Porque a igreja, como traz a resposta aqui no catecismo, ela vai exigir isso de nós. Cristo exige isso de nós. Que venhamos a prefigurar o seu reino pela qualidade de sua vida em conjunto. E com seu amor uns para com os outros. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 13, o apóstolo Paulo escreve o seguinte a respeito da igreja, dos membros daquela igreja. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes. O que Paulo está nos dizendo? Nós pregamos a palavra de Deus a vocês, e vocês a receberam. Isso é importante, porque a palavra de Deus tem sido anunciada e nem todos têm recebido. E olha o que é incrível quando ele vai dizer: não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creram. O evangelho, ele precisa gerar transformação na nossa vida. Se nós dizemos que nós cremos em Deus, se nós dizemos que nós oramos a Deus, se nós dizemos que nós lemos as Escrituras, se nós dizemos que nós buscamos a Deus, tudo isto precisa gerar em nós transformação. Isso não quer dizer que nós vamos ser perfeitos da noite para o dia. Isso não quer dizer que nós vamos amar o nosso próximo da noite para o dia rapidamente. Mas nós precisamos receber essa palavra, essa ordenança de Cristo, como palavra de Deus, como ordenança do nosso Senhor. Crer nisso e aplicar isso nas nossas vidas. Se nós achamos difícil a convivência em igreja pelos defeitos que a igreja tem ou problemas que ela possa ter, talvez a gente precise lembrar da primeira igreja que Cristo formou, quando ele chama os seus 12 apóstolos. O seu primeiro grupo, vamos dizer assim, de liderança da igreja. Todos chamados por Cristo. Um deles o traiu, Judas. O vendeu por 30 moedas. O outro, que dizia que nunca iria lhe abandonar, lhe negou 3 vezes. O outro, como Tomé, disse que não acreditava que Cristo tinha ressuscitado. Era incrédulo. Precisava tocar as feridas de Cristo para ter certeza de que Cristo realmente havia ressuscitado, apesar dele ter dito que ressuscitaria. A igreja é formada por gente assim. Cheia de problemas, cheia de dúvidas, cheia de falhas. A diferença talvez esteja no fato de que elas tomaram a palavra de Deus, as Escrituras, a palavra da pregação, como Paulo diz,
como palavra de Deus e tem buscado em Deus a plenitude do cumprimento ou do cumprimento das ordenanças do nosso Deus. Tem buscado em Cristo a perfeição. Tem buscado em Cristo a santidade. Tem entregado a sua vida diante dele, reconhecendo as suas falhas e necessidades, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que, assim como Pedro negou Cristo 3 vezes, foi o próprio Cristo que o restaurou. E assim como Tomé foi incrédulo, foi por meio da sua incredulidade que ele tocou o Cristo ressurreto e teve a sua fé restaurada. Nós falhamos, nós erramos, mas nós também nos arrependemos e clamamos a Cristo por misericórdia e clamamos a um único que é capaz de nos perdoar e restaurar as nossas vidas. A igreja é formada por este tipo de gente, dependentes em Cristo Jesus. Não são homens e mulheres perfeitos. Não são homens e mulheres que não pecam. Não são homens e mulheres que não erram. São homens e mulheres arrependidos, constrangidos pelo Espírito Santo, levados aos pés da cruz e que reconhecem naquele sangue vertido na cruz o poder para perdoar os nossos pecados, justificados por Cristo. E talvez aqui fique uma coisa importante que a gente precisa dizer. Assim como nós falamos do batismo, como nós falamos da ceia, a igreja em si não é o que nos justifica. A igreja em si não é o que nos salva. Quem nos salva é Cristo Jesus. A sua obra é completa. Aqueles que se reúnem na igreja são os que reconhecem isto, que buscam isto, que desejam isto, que buscam glorificar a Deus, reconhecer a grandeza e a soberania de Deus nas suas vidas. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: meus irmãos, permite que eu diga, sede como Cristo em todo o tempo. O Charles Spurgeon vai falar aqui agora um pouco a respeito disso que nós lemos na resposta do que é a igreja. Que a igreja deve prefigurar o reino de Cristo, vivendo uma vida saudável em conjunto e amando uns aos outros. E olha como ele vai nos alertar agora a respeito de como as pessoas buscam ou nos enxergam. E ele diz o seguinte: imitai-o em público, ou seja, imitai a Cristo em público. A maioria de nós vive em alguma espécie de publicidade. O que ele está dizendo? Você não vive 24 horas na igreja. Em algum momento da sua rotina você vive em publicidade. Ou você vai para a escola, ou você vai para o trabalho, ou você vai no mercado, ou você vai fazer negócios, ou você, enfim, vai passear, fazendo uma caminhada, vai na academia. A todo instante você está exposto nas redes sociais, por exemplo. E ele diz: muitos de nós somos chamados a trabalhar diante de nosso próximo todo dia. Somos vigiados, nossas palavras são pegas, nossas vidas examinadas, despedaçadas. O mundo arguto, com um olhar de águia, observa tudo o que fazemos e críticos afiados estão sobre nós. Que vivamos a vida de Cristo em público.
Eu me lembro de uma vez em que eu estava trabalhando e alguma coisa tinha dado errado no meu trabalho. Eu estava na redação. Está com pressa. Eu estava na redação e alguma coisa tinha dado errado. E eu disse alguma coisa que não deveria ter dito. Alguma palavra, algum xingamento, provavelmente. Eu lembro que eu tinha um colega de trabalho que ele é muito meu amigo, inclusive. E ele não é de nenhuma igreja. Mas ele olhou pra mim e falou assim: Nossa, eu não sabia que cristão falava essas coisas. E na hora, ele não falou do sentido de me envergonhar, na verdade ele estava até brincando. E na hora, eu até pedi desculpas pra ele, falei: Cara, você tá certo, não deveria ter dito isso. Me perdoe. E aí ele até falou: Não, eu tô brincando, cara, que isso, eu só deixando seu saco. Ele falou: Não, mas você tá certo, cara. E foi muito bom que você tenha dito isto. Porque o mundo espera que a gente venha prefigurar o reino de Deus. Não é ser perfeito, mas ele espera que aqueles que se dizem parte de uma igreja, de um corpo de Cristo, representem isto. Que as pessoas possam enxergar algo de diferente. Não é um moralismo chulo e barato que você encontra aí nas manifestações qualquer da vida. É a transformação de vida. É as pessoas enxergarem, principalmente os que te conheciam, e verem a mudança de Cristo na tua vida. E verem que o Evangelho tem feito sentido para você. Que você ouviu a pregação, que você tomou a pregação como palavra de Deus, e que passou a crer e teve a sua vida transformada, não só pelo teu esforço, porque a gente vai falhar nesse sentido, mas pelo agir do Espírito Santo que habita em você. E o Spurgeon está falando disso. O mundo tem necessidade de enxergar isso. Ele espera isto da igreja. Infelizmente, às vezes não é o que ele tem, o que ela tem, o que o mundo tem enxergado. Mas isso também não é novidade, porque o próprio Cristo disse que nós teremos lobos em nosso meio. Que nós teremos homens que deturpariam o Evangelho. Então, para nós, isso também não é novidade. E talvez não devesse nos chocar tanto quanto choca. Porque nós somos alertados sobre isso. E contra isto, a igreja também precisa lutar. Mostrando o Evangelho de verdade. O Spurgeon vai dizer ainda: tomemos cuidado para mostrar nosso mestre e não a nós mesmos. Por que ele traz esse detalhe? Porque se a gente tentar mostrar a nós mesmos, nós estamos fazendo exatamente aquilo que eu acabei de dizer. Tentando apresentar um moralismo barato, chulo, que não se sustenta nas nossas vidas. É só uma capa moralista, uma fantasia moralista que nós vestimos e que as nossas atitudes, às vezes em secreto, desmentem. Que quando você olha, você não consegue enxergar
amor envolvido nisto tudo. É por isso que o nosso objetivo não é que as pessoas enxerguem a nós, mas que elas enxerguem a Cristo, que é perfeito, que não tem erro, que nunca mentiu, que nunca falhou, que nunca traiu, que não tem mácula alguma e que é o nosso exemplo a ser seguido. Por que há tanta frustração em relação ao que algumas coisas, diante de algumas coisas que acontecem na igreja, às vezes envolvendo até mesmo liderança? Porque o foco não foi colocado em Cristo, mas foi colocado em homens. E isto nos choca, porque nós esperávamos que estes homens fossem como o próprio Cristo, perfeitos, sem erros, sem falhas. E muitos deles pintaram este quadro para si próprio. E podemos dizer que se transformaram em bezerros de ouro. E levaram muitos ao engano. Mas veja o que Spurgeon está nos dizendo. Tomemos cuidado para mostrar nosso mestre e não a nós mesmos. Para que digamos, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tomai cuidado para levar isso também para dentro da igreja. Sede como Cristo na igreja. Quantos há entre vós que buscam a preeminência? Quantos estão tentando obter dignidade e poder sobre o seu próximo? Olha, agora o Spurgeon vai dar uma pancada aqui e eu preciso que você preste bem atenção. Porque isso é muito sério, o que ele vai falar aqui. Primeiro, ele nos chamou a atenção sobre o nosso papel enquanto igreja fora do mundo. Agora ele está falando do nosso papel dentro da igreja. Olha o que ele diz. Quantos estão tentando obter dignidade e poder sobre seu próximo? Os que são com ele cristãos. Em vez de lembrar que a regra, que é regra fundamental de todas as nossas igrejas, que nelas são todos iguais, irmãos semelhantes, iguais para ser recebidos dessa forma. O que o Spurgeon está trazendo aqui é que não há espaço para que um irmão em Cristo subjugue o outro, se coloque acima do outro. Eu tenho autoridade sobre a tua vida a ponto de te fazer o meu servo aqui dentro. O que ele está dizendo é que ali dentro da igreja, naqueles bancos onde as pessoas se sentam, seja no púlpito, seja ao lado do púlpito, seja na frente, ou seja na última cadeira, ou seja no mezanino, não importa onde você está sentado, todos ali dentro são irmãos, iguais diante de Deus. Não há espaço para que um oprima o outro, para que um faça do outro o seu escravo particular diante de uma autoridade espiritual. Porque se eu sou capaz de fazer isso com aquele que é meu irmão em Cristo, imagine a capacidade que eu tenho para fazer isso com quem está fora da igreja. Imagine o limite
Onde é que isto vai parar? Se aquele que para mim é como um irmão, o qual Cristo também morreu por ele, e eu sou capaz de colocar nele um jugo ou um peso, imagine o que eu não vou fazer com aquele que eu não considero meu irmão. Se eu não tenho temor de fazer isso com um irmão, imagine o que eu vou fazer com um gentil, com um incrédulo. É por isso que o amor é a marca daqueles que fazem parte desta comunidade de Cristo. E o Spurgeon vai dizendo: levai, portanto, o Espírito de Cristo em vossas igrejas, onde quer que estejais, que teus colegas membros digam contigo: ele esteve com Jesus. Que as pessoas possam enxergar isto em nós, igreja. Ali está alguém que esteve com Jesus. Ali vai alguém que caminhou com Jesus, ou que caminha com Jesus. O John Yates, para a gente ir finalizando, ele vai dizer que a igreja é a família de Deus. No Novo Testamento ela é chamada de comunidade da nova aliança. É o corpo do qual Cristo é a cabeça. É a noiva de Cristo. Somos chamados povo santo, nação santa, sacerdócio real. A igreja é o povo que foi feito filho de Deus, adotado por Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja consiste em todas as culturas, todos os grupos étnicos, pessoas no perpassar das eras, todos que vieram crer em Jesus Cristo como Senhor. Ele está dizendo: todos que fazem parte da igreja, desde a primeira igreja primitiva, até agora, olha quantas eras se passaram, quantas mudanças culturais vivemos, quantos povos foram alcançados, quantas pessoas de diferentes etnias têm sido alcançadas desde esse tempo. Todos estes são irmãos. Todos esses fazem parte de uma família. É a nossa descendência. São os nossos pais, avós, enfim, que viveram no passado, que são nossos irmãos. Que são unidos por Cristo, não, independente da nação, independente de onde você tenha nascido, independente da criação que você tenha tido. Esses dias eu até estava conversando com meu pai, ele me lembrou de uma coisa bem interessante que vive a mente agora, e talvez seria importante a gente trazer, para a gente entender como que é maravilhoso o corpo de Cristo. Há uns 2 anos nós estivemos em Londres, passeando por um final de semana, e nós decidimos, depois do passeio do dia, ir numa igreja metodista que tinha bem ali no centro de Londres, uma igreja maravilhosa, linda. E fomos lá, Kátia, as meninas e eu. Entramos no culto, obviamente em inglês, era uma igreja inglesa, né, com membros ali da cidade. Entramos no culto, nos sentamos, cantamos, ouvimos a mensagem. E depois disso tudo, fomos obviamente estranhos, né? Pessoas diferentes ali, então nunca tinham estado. Os membros da igreja obviamente já perceberam que nós éramos visitantes. Já nos receberam tão bem, outra língua, outra nação. Nós nunca estivemos com eles. Não sei, não consigo me lembrar o nome deles. Tenho até uma foto, postei no Instagram na época com o reverendo, mas não me lembro o nome dele hoje, agora, nesse instante.
Mas fomos recebidos, fomos chamados a uma salinha onde tinha café, bolacha, chá, bolo. Sentamos à mesa com eles, conversamos com eles ali com o nosso inglês mais, né, mais simples, mas conversamos e eles todos atenciosos, tentando se fazer entender, tentando nos entender. E vivemos um momento com pessoas que nunca mais vimos, nunca mais nos falamos e nunca tínhamos visto. Mas vivemos como se tivéssemos e fizéssemos parte da mesma família, porque fazemos parte da mesma família. Esta é a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Você pode entrar nela em qualquer cidade do mundo, com uma língua totalmente diferente. Talvez você nem entenda muito o que está sendo dito, talvez eles também não entendam o que você vai dizer. Mas a partir do momento em que você faz parte desta família, você é acolhido em qualquer canto pelos membros desta família. O Yates vai dizendo ainda: que na tradição dele, a tradição anglicana, eles têm uma declaração sobre o que é a igreja, e que inclusive é muito, muito bonita, que diz assim: a igreja local e visível de Cristo é uma congregação de homens e mulheres fiéis, em que a pura palavra de Deus é pregada e os sacramentos ministrados. De acordo com a ordenança de Cristo. Olha o que ele diz agora. Que isso é muito... O que ele diz, na verdade, é o que está na descrição, né? A igreja não tem autoridade, exceto em submissão a Cristo. E não é legítimo a igreja ordenar nada contrário à palavra escrita de Deus. Nem ela pode expor uma parte da escritura, algo que seja repugnante a outra. Essa declaração é extremamente relevante, porque o que ele está dizendo é que o poder, vamos dizer assim, ou a autoridade da igreja, ela está submissa a Cristo. Toda a autoridade da igreja é submissa a Cristo. É por isso que igreja não é clube, igreja não é palanque, igreja não enfim, qualquer coisa que você queira, outra descrição que você queira dar, que não seja um local, que seja um espaço, um local, uma reunião, que seja para expor as escrituras de Deus, para expor a palavra de Deus. É isso que as pessoas que se reúnem numa igreja esperam. Elas não esperam um show, ou pelo menos não deveriam. Elas não esperam uma palestra qualquer. Elas não esperam, muito menos, uma campanha política. Não é para isso que ela tem autoridade. A autoridade dela é submissa a Cristo. E sendo submissa a Cristo, o que ela precisa fazer é expor as Escrituras. Cristo é o cabeça. Cristo é quem deve ser exaltado. Ele é a autoridade da igreja. E o púlpito não é espaço e nem lugar. E muito menos os corredores da igreja, ou o culto em si. O culto em si. Não é espaço para isso. Não é espaço para essas coisas. Ela é submissa, a igreja, a Cristo. Ela não é submissa a um rei, uma rainha, presidente, primeiro-ministro e qualquer outro, enfim,
ditador ou qualquer outro título que você queira dar para qualquer autoridade mundana, política ou qualquer outra coisa. Ela é submissa a Cristo. A sua autoridade está nesta submissão a Cristo. E a palavra de Deus, olha que sério que ele diz, que você não pode expor uma parte da Escritura, algo que seja repugnante a outra. Você não pode utilizar a palavra da forma que você quer. O Yates ainda vai trazer um outro ponto importante. Ele diz: os credos antigos descrevem a igreja como única santa, católica e apostólica. É uma só, porque a igreja é um corpo sob uma cabeça. Não importam as denominações que nós tenhamos nos dias de hoje. Batista, presbiteriano, e aí abre dentro dessas próprias denominações tantas outras possibilidades, Assembleia de Deus e tantas outras igrejas e denominações que nós temos. Não importa. Ela é única enquanto corpo. É por isso que eu entrei na Metodista e fui recebido como família. E se você entrar numa Batista, você vai ser recebido como família. Se você entrar na Presbiteriana, você deveria ser recebido. Se você é membro desse corpo, você vai ser recebido na Assembleia de Deus, onde você for. Como membro de corpo, não importa qual a denominação que você esteja, qual a igreja local que você faça parte. Mas ela é única. Não são vários Cristos, cabeça de várias igrejas. É Cristo, cabeça da sua igreja. E ele vai dizer, é santa porque o Espírito Santo habita nela e a consagra, dirigindo os membros da igreja na obra de Deus. Ou seja, ela é santa não pelas nossas obras, mas pela ação do próprio Deus que a santifica, que nos santifica, que nos purifica, que nos direciona, que nos ensina, que nos corrige. Ela é católica, que significa por todo mundo. Não é católica, igreja católica apostólica romana. A palavra católica aqui que ela está dizendo é no sentido de que ela está por todo, espalhada por todo mundo. Proclamando toda a fé apostólica a todos os povos até o fim dos tempos. E ela é apostólica, ou seja, damos continuidade ao ensino e à comunhão dos apóstolos. E somos enviados na missão de Cristo a todos os povos. Presta atenção no que os credos estão dizendo. Não é que ela é apostólica porque ela consagra apóstolos. Não é isso. Vou ter que fazer esse parênteses porque o povo, o pessoal que escreveu os credos, infelizmente eles não imaginavam naquela época que alguém poderia, enfim, chegar nesse ponto. Mas o apostolado da igreja aqui que ela está dizendo é o fato de nós seguirmos os ensinamentos como igreja dos apóstolos. Não é que nós temos apóstolos e consagramos apóstolos, ok? Dos apóstolos que nós estamos falando é daqueles 11 mais o apóstolo Paulo. Esses são os apóstolos da igreja. E acaba neles. Ou seja, damos continuidade ao ensino e à comunhão dos apóstolos bíblicos. E somos enviados à missão de Cristo a todos os povos. Porque isto é a missão apostólica. E agora o Yates vai caminhando para o final e eu também aqui, para a gente já encerrando. Com uma verdade que é maravilhosa. E talvez isso nos ensine muito a respeito de como nós devemos olhar o nosso irmão em Cristo. Não escolhemos quem vai fazer parte da igreja. A gente não escolhe isso. Assim como não temos como dizer quem serão nossos irmãos ou primos na família. Deus é quem escolhe. Qualquer que seja a denominação ou grupo específico a que pertença, o povo de Deus faz parte da igreja e são todos irmãos e irmãs. Não importa qual denominação da qual vemos fazer parte.
O que nós precisamos entender é que somos todos irmãos em Cristo. E aqueles que são os nossos irmãos e irmãs, talvez a gente até não goste muito deles, tenhamos alguma dificuldade. Mas não somos nós que escolhemos. Isso é uma mensagem muito clara, não adianta. É por isso que a igreja não é clubinho. Assim como não é comitê político também. Mas não é clubinho do qual você vai e seleciona algumas pessoas para ser o seu novo hall de amigos. Faz ali a sua panelinha e ali você congrega com aquelas pessoas dentro de um grupo maior. Óbvio, você vai ter afinidades com mais com outro, isso é normal. Mas ali nós somos todos irmãos. E como irmãos, é preciso haver comunhão. É preciso haver amor envolvido. Pode não haver toda a afinidade necessária para sair para jantar todas as sextas à noite. Mas precisa ter afinidade suficiente para amar e congregar junto na igreja. Porque isto é ser igreja. Homens e mulheres que receberam a palavra da pregação como a palavra de Deus, que creram em Cristo Jesus, que foram chamados por Cristo e se unem em família, em comunidade, para adorar e glorificar a Deus. Esta é a nossa chamada e a nossa missão. E proclamar o Evangelho a todos aqueles que anseiam e estão desesperados por Cristo. Que venhamos entender isto. É por isso que eu disse que esse ano o estudo do catecismo tem sido muito interessante. Porque a gente faz perguntas que a gente geralmente não faz no dia a dia. O que é a igreja? Hoje a gente teve a oportunidade de entender o que é e também o que não é uma igreja. Ela não é formada por pessoas que pensam em tudo da mesma forma, mas ela é formada por pessoas que, naquilo que é essencial na sua vida, estão extremamente alinhados. Que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. O cabeça das nossas vidas. E nele, e somente nele, nós cremos e aguardamos ansiosos pelo seu retorno. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra, Pai. Ensina-nos, ó Deus, a sermos a igreja a qual o Senhor ordenou. Capacita-nos em amor, capacita-nos, Espírito Santo de Deus, quebrando todas as barreiras que são necessárias, nos ensinando a amar uns aos outros e amar o Senhor acima de todas as coisas, Pai. Nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti, crendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E te pedindo, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa todas as vezes que falhamos como igreja, seja externamente ou até mesmo internamente, no corpo. Quando por engano oprimimos o nosso irmão por uma falsa autoridade, ou quando externamente, de forma desrespeitosa, desonramos o Teu nome, Senhor. Tem misericórdia nas nossas vidas e ensina-nos e capacita-nos a sermos verdadeiramente cristãos na Tua igreja, filhos e filhas de Deus, que continuam errando, falhando, mas que têm um coração arrependido e que reconhece os seus erros e falhas diante do Senhor e o poder que há
no Senhor de nos perdoar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo. Fiquem com Deus. Aproveitem aí o domingo de vocês. Se você perdeu alguma mensagem, vai lá no nosso canal no YouTube. Tá tudo salvo lá, de forma bem fácil lá nas playlists para você ir acompanhando. Deus os abençoe. Abração, Justo. Abração a todos que nos acompanharam aí no Instagram, aqui também no Facebook. Fiquem com Deus. Amamos vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.